Vamos lá, seguindo em frente, a gente se encontra no Daf Ain Bet, a gente acabou a Mishnah, a gente vai seguir em frente aqui para a Gemara. Fala para a gente a Gemara. A gente falou que a medida de Hevel, de uma corda que é Hayav, alguém que tirou de casa para chutar Rabim, uma corda, ele só é Hayav se a corda tiver o tamanho necessário para fazer uma alça em uma caixa. Pergunta a Gemara, a priori, a corda pode ser usada também para consertar uma peneira que rasgou, cortou um pedacinho, eu posso colocar lá uma corda para prender de novo. Então, por que corda? Eu preciso de uma medida tão grande que é de uma medida de uma alça e eu não pego uma medida pequena como necessário para completar a peneira. Fala que van de harik bemana lo avdei inchi. Fala a corda ela é mais dura do que os fios da peneira. E se eu colocar na peneira a corda, ela vai ficar raspando nos outros fios e na madeira em volta e vai estragar. Então não se usa a corda para isso, por isso a medida da corda é porque ela é usada, que é para fazer uma alça de uma caixa. Tanra banan. Utzin é um tipo de planta que de lasot ozen lesal kfifa mitzrit. É um tipo de planta mais comprida que também fazia um parecido com uma alça, só que para uma não era uma caixa grande, era uma bacia menorzinha. Então, utzin, esse tipo de planta, tem que o tamanho que é proibido tirar de casa para a rua, que quem faz isso é Hayav Korban, é só se ele tirou o necessário para fazer uma alça para essa bacia. Siv é uma parte que a gente tem no lulav, são os fios, ele não o lulav exatamente, mas é algo que nasce na árvore do lulav também, é um tipo de planta mais comprida. Siv, acherim omrim que dele tem alpi mashpech katan lesamen etayain. Ele não é completamente fechado, ele serve para lesamen, para filtrar o vinho. Então, às vezes, se eles tinham um mashpech, por exemplo, um jarro, como chama? Esse que você coloca o vinho em cima, ele vai caindo e tem um buraquinho pequeno embaixo, fugiu o nome, e isso servia para peneirar. Na ponta desse negócio, você colocava o siv, que ele segurava as coisinhas, a borra do vinho, ou coisas ruins que tem misturadas que tem no vinho, e só passava o vinho, ele servia para peneirar o vinho. Então, essa é a medida dele. Revev gordura, que dei la surtacha das pagin ktana. Aspagin é algo que eles colocavam embaixo do tanur, às vezes para segurar melhor eles colocavam esse aspagin, e embaixo passava um pouquinho de gordura para ele ficar lá direito. Então, a quantidade de gordura que era considerada valiosa, que tinha algum valor que as pessoas guardavam, se tinha o suficiente para colocar embaixo desse aspagin. Vekama shiurá que sela, e qual a medida dele? É do tamanho de sela. Sela é uma moeda, então mais ou menos uma moeda, maior que a moeda de 50 gurot, mas, por exemplo, mas se a gente tiver então gordura com a medida necessária para passar embaixo desse aspagin, já é hayav. Veatane que grogeret, pergunta agora, tem uma braita que está escrito que é que grogeret, como o tamanho de uma tâmara, e não o tamanho de uma moeda de sela. Responde agora, aí deve deixar da shiurau. É o mesmo shiur, é o mesmo valor, é a mesma quantidade. Então, essa é a quantidade da gordura que tem valor próprio. Muhin é algodão, que de lasot kadur ktanav kama shiuro que egoz. Algodão, a quantidade proibida de tirar de algodão para casa, de novo, não é de acordo com um peso, é de acordo com o volume necessário, o volume que é considerável, o necessário para fazer uma kadur, uma bola de criança brincar, do tamanho de um egoz. Se tiver algodão do tamanho de uma noz, já dá para fazer um brinquedo para a criança e a criança vai se divertir com isso. Então, esse shiur as pessoas guardam. Quem tem menos do que isso, joga fora. Não dá valor, mas quem tem essa quantidade já serve para alguma coisa, já não é jogado no lixo, então já é algo valioso, já é proibido de tirar na rua. Niar que dele alav kesher mochsin. A gente falou que papel, o shiur de papel que é hayav, é o que é necessário para escrever kesher mochsin. Kesher mochsin é o recibo de que eu paguei o imposto para passar pela ponte. Eu mostrava para o cara que recolhe o imposto, o quanto que eu já paguei. Então é esse tipo de recibo. Tá na cama kesher mochsin, shtei otiot kesher mochsin. Pergunta agora, o que é esse kesher mochsin? O que é esse nó? Kesher seria nó, mas o que é esse sinal? O que é esse símbolo que ele faz? Olha, são duas letras maiores, são duas letras grandes. Shtei otiot kesher mochsin. Então, imagina, tem letras normais e tem letras grandes. Se eu tiver o papel necessário para escrever lá duas letras grandes, esse daqui é o valor considerável de papel.
Por mim, pergunta Gemara, olha, a priori, de acordo com a nossa Mishnah, a proibição de tirar papel para a rua é só se o papel tiver tamanho suficiente para escrever duas letras grandes. Porém, em outro lugar, tem uma braita que diz o seguinte, a motim niar halá, que alguém que tirou de casa um niar halá com papel branco, papel limpo, e mesmo que dele está os teotiot, hayav em lav patur, nessa braita está escrito que se no papel tem o tamanho necessário para escrever duas letras, é hayav. Se não, é patur, duas letras a priori, duas letras normais, não está escrito duas letras grandes. Então temos uma contradição. Da nossa Mishnah, parece que é duas letras grandes. Nessa braita está escrito duas letras, sem detalhar se é grande ou pequena. Contradição. Amarav Sheshet, mas teotiot shel kesher mochsin. Farav Sheshet tem na Hinami. A braita que falou duas letras, ela está falando duas letras do imposto, que são duas letras grandes e não duas letras normais. Então não é contraditória a nossa Mishnah. Rav Amar teodidano beit achizah, dehainu kesher mochsin. Rav, ele tem outra resposta. Ele falou que a braita aqui falou duas letras, quer dizer o seguinte, duas letras e mais um pedacinho para poder segurar o papel. Porque eu não quero segurar o papel em cima da letra, eu quero segurar o papel do lado da letra, para poder mostrar as letras. Eu falava o seguinte, a nossa Mishnah que falou só duas letras, está tratando de duas letras grandes, que é o que precisa para o imposto. A braita que falou duas letras e só, que parece duas letras pequenas, é duas letras e mais um pedacinho para segurar, que no fim dá o mesmo tamanho, certo? Então, mesmo quando está escrito na braita duas letras, a intenção falará, vai duas letras normais, isso que eu sou hayav, é porque duas letras normais, mais um lugar para segurar. Então, quando está escrito duas letras na braita, de acordo com o Rav Sheshet, está acabando duas letras grandes, de acordo com o Rav, duas letras pequenas, mais o pedaço de segurar. Meite vai perguntar, Gemara, motzini armahu custar parua. Alguém que tirou de casa para a rua um papel usado, que não dá para escrever nele, ou estar parua, ou um contrato que já foi pago, que já não tem valor nenhum, certo? Eu jogo fora esse papel. אם יש בלא בין שלו כדי לכתוב שתי אותיות, או בכולו כדי לקרוא חלפית צלוחית קטנה של פלייתון, חייב, אם לאו פטור. Se tiver na parte branca do papel, digamos que eu tenho um papel todo usado, escreveram, apagaram, tá tudo, não dá para escrever nele direito. Mas se ele tem um pedacinho branco, ou, por exemplo, no contrato, o contrato é todo escrito, mas se ele tem na ponta um pedacinho em branco, que dá para escrever lá duas letras, ou se esse papel que não dá para escrever nele, ele serve para cobrir um tipo de perfume que eles tinham antigamente, Playeton, se ele serve para cobrir a caixinha desse perfume, Hayav, se não, tá patur, certo? Essa é a medida do papel usado. De qualquer jeito, a gente vê aqui que está escrito o seguinte, se tem no papel usado um pedaço em branco que dá para escrever duas letras, já é Hayav. Bishlema le Rav Sheshet amar mais teotiot shel kesher mochsin shapir. Para Rav Sheshet, eu entendo. Por quê? Na braita está escrito tem que ter espaço em branco para escrever duas letras. Qual a intenção duas letras? A kavanah da braita duas letras é duas letras grandes. Então, é exatamente igual a nossa Mishnah. Se eu tenho um papel que está todo rabiscado e eu tenho espaço para escrever duas letras grandes de kesher mochsin, dos impostos, é hayav, se não é patur. Ela lerava de amar teodidano beit achizah, de hainu kesher mochsin, acha beit achizah lo tzarich. Mas Rava que explicou que não. Rava explicou que quando aparece na braita duas letras, é duas letras pequenas. E quando está escrito duas letras, a kavanah, olha, tem espaço para duas letras e mais um pouquinho para eu segurar. Aqui vai ficar difícil explicar. Por quê? Porque se eu tenho um papel rabiscado e eu tenho espaço para duas letras, eu não preciso ter espaço para duas letras e mais um pouco para segurar, porque eu seguro no lugar que está rabiscado. Então, a priori, de acordo com o Rava, quando está escrito duas letras, que eu tenho espaço em branco para escrever duas letras, a intenção é escrever duas letras e mais um pouquinho para segurar, aqui eu não preciso do espaço para segurar, eu seguro na parte rabiscada. Então, de acordo com o Rava, deveria precisar somente de duas letras e não do espaço para segurar. Mas Rava explicou que quando está escrito duas letras, é duas letras pequenas e o espacinho para segurar. Então, como ele vai explicar essa braita? A priori, de acordo com o Rav Sheshet, que falou que duas letras é duas letras grandes, então tudo bem, eu tenho um papel todo rabiscado, eu preciso de um espaço para escrever duas letras grandes. Mas para Rava, que é duas letras pequenas e mais um pedaço para segurar, já que eu tenho a parte rabiscada, eu não precisaria disso. Então, fala na caixa, realmente essa braita está cachê para Rava. Para Rava é difícil explicar,
Porque a Braita precisa que eu tenha espaço em branco para 2 letras pequenas e mais um pouquinho para segurar. Se eu posso segurar na parte rabiscada. De acordo com o Rav Sheshet, é compreensível. Eu tenho que ter em branco o espaço para escrever 2 letras grandes. Essa é a medida. Mas para Rava, tá cachê. Então ficou realmente uma pergunta para Rava. Tanu Rabanan, fala Braita, motzi kesher mochsim achelo irau la moches chayav, mishirau la moches patur. Alguém que tira esse recibo, carrega esse recibo de casa para a rua. Enquanto ele não usou esse recibo, ele precisa dele para mostrar para o cara do imposto, o cara que está colhendo o imposto, é chayav, porque tenho necessidade desse papel ainda. Se eu já mostrei para o cara, quer dizer, se eu já fiz a viagem, já mostrei para o cara na ponte, olha, eu já paguei o imposto, me deixa passar, segui em frente, cheguei em casa, guardei o papel e peguei esse papel e levei ele para a rua no Shabat, aí já é patur. Por quê? A verdade é que não pode, certo? Não pode tirar nada de casa para a rua, mas eu não vou ser chayav korban. Por que não? Porque esse papel não tem mais utilidade. Eu já usei ele para mostrar para o cara que eu paguei imposto, então já não serve para mais nada. Então eu estou tirando para a rua algo que não tem utilidade nenhuma. Não posso fazer isso lechatchila, mas não sou chayav korban. Rabi Yehuda Omer, af mishirau la moches chayav mishetzarich lo. Rabi Yehuda fala que não, que mesmo que eu já usei o papel, eu já mostrei para o cara do imposto, ainda assim eu sou chayav. Ainda assim, eu preciso, eu tenho utilidade para ele, preciso guardar. Mas bem, qual a discussão? Porque, de acordo com o Tanakama, o papel não tem mais utilidade, já sou patur, e de acordo com o Rabi Yehuda, o papel ainda tem utilidade. Amarabai, Agmará traz 3 explicações. Amarabai, Ika Benai, Oreita e Mursa. Abai fala, a discussão entre eles é se eu preciso suspeitar que o cara do Meches, o cara do imposto, da alfândega, pode ser que ele vai sair correndo atrás de mim pedindo para ver de novo. De acordo com o Tanakama, olha, mostrei na ponte, acabou, siga em frente, nunca mais vou ver o cara, posso jogar fora. Então, se eu levei isso para a rua, não sou chayav. De acordo com o Rabi Yehuda, não. Por um tempo eu preciso guardar isso, porque o cara do imposto às vezes vem correndo atrás de mim e fala, deixa eu ver de novo o papelzinho. Então, ainda preciso guardar ele. Rava Amar, Moches Gadol, Moches Katan e Kabenayo. Rava fala o seguinte, não, o problema aqui é outro. O problema não é que o cara da ponte vai correr atrás de mim. O problema é que às vezes no meu caminho tem o cara responsável pelo imposto, que é o chefe, ele tem vários trabalhadores em várias pontezinhas pequenas. Então, às vezes, fala Rava o seguinte, olha, de acordo com o Tanakama, se eu já mostrei para o cara mais importante, se eu já mostrei lá para o chefe da alfândega, ninguém mais vai me parar. Ele já avisa todo mundo que eu estou liberado. Mas de acordo com o Rabi Yehuda, não. O cara não avisa todo mundo. Então, às vezes, eu ainda vou precisar mostrar para um cara que colhe imposto mais para frente, uns pequenininhos, uns mais simples, os pequeninos, que não são os principais. Então, fala, Rabi Yehuda, ainda preciso guardar. Se eu preciso guardar, ele tem valor. Se ele tem valor, eu tirei isso na rua, é chayav. E Kabenayo. Ravashi Amar, Had Moches e Kabenayo. Nechetzarich lo learot le Moches Sheni, de Amarlei Chazei Gavra de Moches Ana. Ravashi fala o motivo de Rabi Yehuda é outro. De acordo com o Tanakama, tanto o Tanakama quanto o Rabi Yehuda concordam que na hora que eu passei o Meches, passei a alfândega, o imposto, acabou, não tem mais utilidade esse papel. E a priori, ele perdeu o valor e não é proibido de tirar isso no Shabat. Quer dizer, é proibido, mas não é chayav korban. E Rabi Yehuda fala que mesmo assim ele tem valor, mesmo que eu já usei, ele tem valor. Por quê? Porque na próxima viagem, eu posso mostrar para o cara do imposto, falar, olha, eu sou um cara direito, eu pago imposto, eu não deixo de declarar as coisas, eu faço tudo como se deve, deixo de te pagar daqui a pouco, eu te pago daqui a alguns dias. Ou seja, esse papel ainda tem um valor, porque ele serve para mostrar que o cara é um cara correto. Então, para a Rabi Yehuda, esse papel, o recibo ainda tem valor, de acordo com o caminho, não. Então, de acordo com o Rabi Yehuda, se eu levar ele para a rua, é chayav, de acordo com o caminho, não. Ponto. Tanu Rabanan, fala Braita, Motzi Shtar Chov, alguém que pega um Shtar Chov, um contrato de dívida que eu devo dinheiro para alguém, levo isso para a rua. Enquanto eu não paguei, que é um contrato válido, Chayav, é um contrato válido, certo? O Malvê, o cara que emprestou dinheiro, ele precisa desse contrato para cobrar o dinheiro do Lové, do devedor. Então é valioso, Chayav. Mishepra Patur, mas se já foi pago, se eu já paguei, se o empréstimo já foi pago, o contrato não vale mais nada, eu tirei ele para a rua, tá patur. Rabi Yehuda fala que não, mesmo que já pagou, ainda assim tem valor esse contrato. Esse papel no qual está escrito o contrato ainda tem valor, por isso é chayav. Mas benaio, qual a discussão entre eles? A discussão entre eles é se eu posso o malvê ou o lovê, aqui no caso seria mais deixa eu fazer uma vez o lovê.
tanto faz o cara que emprestou, o cara que pegou emprestado, se é permitido deixar em casa um contrato que já foi pago. Tem uma discussão, a priori, Rav Yosef explica assim, a discussão entre Tanakama e Rabiuda, se um shtar pago tem valor ou não tem valor, consequentemente, se eu levei ele para a rua, se eu sou Hayav Korban ou não, depende da discussão se eu posso manter em casa um contrato que já foi pago. Por quê? Um contrato que já foi pago, de acordo com o Rabanan, é proibido deixar em casa, porque pode ser que eu vou acabar cobrando do cara de novo. E o lovê, o cara que pegou o dinheiro emprestado, ele não guarda esse contrato em casa, ele joga fora. Ele rasga e joga fora, porque se ele acabar perdendo e chegar nas mãos do malvê, o malvê pode cobrar dele de novo. Por isso, Rabanan Savre Asur Lishot Shtar Parua. Rabanan Savre é proibido manter um contrato em casa, um contrato que já foi pago. Um contrato que já foi pago, já que existe a possibilidade de eu acabar cobrando de novo com ele, é proibido, certo? Porque o cara não me deve realmente, é proibido manter ele em casa, porque pode gerar uma cobrança inválida, um roubo. Então, de acordo com o Rabanan, não posso deixar isso em casa, tenho que rasgar e jogar fora. Por isso, esse shtar que já foi pago não tem valor nenhum. E Rabiuda Savar, mutar lishor shtar parua. E Rabiuda Savar, não tem problema, deixar em casa um shtar parua. Consequentemente, esse shtar ainda tem algum valor, ele serve para cobrir potes ou qualquer outra coisa, por isso é Hayav. Abai amar de kulear masur lishor shtar parua. Abai fala que não, tanto Tanakama quanto Rabiuda concordam que é proibido deixar um shtar que já foi pago dentro de casa. Tanakama savar modé beshtar shektavo tzarich lekaemo, Rabiuda savar modé beshtar shektavo en tzarich lekaemo. Todo mundo concorda que, a priori, um shtar eu não posso deixar ele em casa. Um contrato que já foi pago, eu não posso guardar ele. Porque existe o risco de eu acabar cobrando novamente do cara. E é roubo. Mas a discussão aqui é o seguinte: será que será que se o lovê vem e fala, olha, é verdade, eu concordo com esse shtar, realmente a gente escreveu ele, mas eu já paguei. Será que o lovê é acreditado ou não? Tanakama Sover, se o lovê vier, se o cara que pegou o dinheiro emprestado vier e falar, olha, esse shtar é verdade, é real, eu peguei o dinheiro emprestado, mas eu já paguei, Tanakama fala, não precisa pagar, está liberado. Por quê? A não ser que o malvê, o cara que emprestou o dinheiro, traga aqui as testemunhas para falar que não foi pago, a gente acredita no lovê e foi pago. Então, de acordo com o Tanakama, não existe risco do lovê pagar de novo à força. Porque o lovê sempre vai poder falar, olha, é verdade, eu peguei o dinheiro emprestado, mas já paguei. Se o malvê trouxer as testemunhas, então eu tenho as testemunhas, eu não preciso do shtar, eu não preciso do contrato. Ou seja, um contrato que já foi pago não tem valor nenhum, de acordo com o Tanakama. Por quê? Porque o lovê pode se safar da dívida, falando, não safar no sentido negativo, mas falar, olha, eu não preciso pagar, eu já paguei. Então esse shtar não tem valor nenhum, por isso se eu levei ele para a rua, não é real. Verabilda savar modé beshtar shektavo en tzarich lekaemo. E Rabiuda souber que não, pelo contrário, não precisa lekaem. Se o lovê concorda que ele pegou o dinheiro emprestado, se ele admite isso, posso cobrar dele. Então esse shtar é proibido de deixar ele em casa. Então esse shtar, ele na verdade não precisa de kium, deixa eu ver acho aqui. Então, de acordo com Rabiuda, não precisa lekayem. Então, já que dá para cobrar, já que dá para usar ele para cobrar, é hayav. Ou seja, de acordo com o Tanakama, o shtar não vale nada. Porque na hora que o lovê fala, olha, eu peguei o dinheiro emprestado, mas já paguei, o shtar não tem valor nenhum, pode jogar fora. Então, se eu levei isso para a rua, não sou hayav no Shabbat. De acordo com o Rabiuda, se o lovê concorda que ele pegou o dinheiro emprestado, ele não tem nem manuto, ele não é acreditado de falar que ele já pagou. Então, o cara sim pode cobrar dinheiro com ele. Então, já que o cara pode cobrar, já que o malvê pode cobrar com esse shtar, é um shtar válido, se alguém tirar isso de casa para a rua, é hayav. O mayat lo praó, mexer praó. O que significa na Braita que está escrito, enquanto não pagou, enquanto pagou? Atiumar lovê parati, velo parati. A diferença vai ser o seguinte: se o lovê admitiu a dívida e falou já paguei, aí tem discussão. Ou seja, vamos falar do outro lado primeiro. Se o lovê admitir a dívida e falar, olha, realmente eu estou devendo e eu não paguei ainda, todo mundo concorda que esse shtar é válido e, consequentemente, ele tem valor, e se alguém que tirou ele para a rua, é hayav korban.
Mas se o Lové fala, é verdade, eu peguei o dinheiro emprestado, mas eu já paguei, de acordo com o Tanakama, o cobrador não pode cobrar. Então o Shtar não vale nada, é lixo. Se tirou ele para a rua, não é Hayav Hatat. De acordo com o Rabi Uda, o cara não é Neyman. O Lové é Neyman de falar que ele pegou o dinheiro emprestado, mas não é Neyman de falar que ele já pagou. Por isso o cara pode cobrar. Então o Shtar é valioso e é Hayav Korban. Rav Amar de Kuleava Modeh Beshtar Shektavo Shetzarich Lekaimo. Veacha Bekotvim Shovar Kamifim. Tá na cama Savar Kotvim Shovar, Rabi Uda Savar em Kotvim Shovar. Fala Rava, não, a discussão é a seguinte. A discussão é outra. A discussão entre Rabi Uda e Tanakama é outra. A discussão entre eles é se quando o cara paga o shtar, se quando o cara paga a dívida, se eu tenho a obrigação de escrever para ele um recibo ou não. De acordo com Tanakama, o malvé, o cara que pegou o dinheiro emprestado, ele tem que dar um recibo para o lové, que pegou o dinheiro emprestado, de que a dívida foi paga. Então, de acordo com Tanakama, esse shtar não vale mais nada. Porque se eu levar para o lové e falar, você está me devendo dinheiro, o cara tem um recibo de que ele já pagou. Então, o shtar não vale mais nada. Se eu tirar ele de casa para a rua, não tem valor nenhum, é lixo, por isso eu sou patur. Rabi Uda fala, não, eu não escrevo chovar, não dou recibo. Quando o cara paga, ele tem que pedir o contrato de volta, ele não recebe um recibo. Então, se ele não pedir o contrato de volta, ele não tem recibo, então eu ainda consigo cobrar com esse shtar. Então, ele é valioso, por isso é hayav se eu tirar para a rua. Ravashi Amar, v'nei shetzarech la'aroto lebal chov sheni, de amar liad chazei gavra de paraana. Ravashi dá outra explicação completamente. Ravashi fala o seguinte, está se tratando que o lové, o cara que pegou o dinheiro emprestado, levou para a rua esse shtar, levou para a rua o contrato de que ele já pagou. Agora, para que serve? Está na cama e fala, olha, nas mãos do lové, esse contrato de que ele pegou dinheiro emprestado no passado não serve para nada, é lixo. Então, se levou para a rua é patur. Rabi Uda fala que não. Por quê? Porque o lové pode chegar, se ele quiser pegar dinheiro emprestado de outra pessoa, ele vai chegar para o outro e falar, olha, eu sou um cara confiável, tenho aqui 3, 4 empréstimos que eu peguei e paguei. Fato é que eu tenho uns contratos aqui de dinheiro que eu peguei emprestado e quando eu devolvi o dinheiro, eu recebi o contrato de volta. Sou um cara confiável. Então, fala Rabi Uda, esse contrato que já foi pago ainda tem valor para o lové, porque ele pode usar isso como demonstração de que ele é confiável. Então, então isso é valioso para ele, se ele tirou de casa para a rua, ele é hayav. Couro, a gente falou que a medida de couro que é hayav, quem tirou de casa, é a quantidade necessária para fazer um kamea, aquelas gulot com palavras para cura. Alguém que tirou couro de casa, qual a medida que é hayav? Olha, como está escrito na Mishnah, couro é o necessário para fazer uma kamea. Leabdo bekama, um couro que eu não quero fazer dele kamea ainda, eu ainda vou trabalhar ele. Ou seja, quanto um couro cru, um couro que não foi usado ainda, não foi trabalhado ainda, certo? Não fizeram o que precisa com ele para poder escrever, não foi trabalhado. Qual a medida dele? Amarlei loshna, não faz diferença. Tanto o couro trabalhado quanto o couro não trabalhado, a medida dele é exatamente a mesma. Não tem diferença se ele está trabalhado ou não está trabalhado. O minatim, da onde eu sei que não tem diferença, aqui é detalhe, como está escrito na Mishnah. Amelaben, ve'amenapetz, ve'atzoveh, צובע והטובע, שיעורו כמלוא רוחב הסית הכפול. Fios, certo? O fio, como se produz o fio? Primeiro você vai ter que pegar o algodão, vamos pensar num fio de algodão. Você precisa ler bem, você limpa ele, menapetz, bate para alisar, depois você pinta e depois você produz o fio. Um fio que eu fiz esses processos na produção dele. Eu limpei, bati, pintei, amarrei ele para ele virar um fio. O shiur, que eu sou hayav dessas melachot, certo? É uma melachá diferente, não é melachá de otzá, de tirar de casa. É a melachá de produção de fio. Quanto fio eu tenho que produzir para ser hayav por tzovea, por exemplo, por tingir? Shiuro kemelo rochav sita kaful. Sita kaful é a medida que é do dedão até o indicador. Esse daqui é sita, kaful é 2 vezes isso. Então, se eu peguei 2 fios, um fio desse tamanho, que é o dobro do dedão até o indicador, eu sou hayav. Essa é a medida de fios que é hayav, alguém que tinge. Veoreg, alguém que costura alguém que costura 2 fios, shiurok melorok havsita kaful, alguém que costura exatamente a mesma medida. Ou seja, a gente vê que o que? Alma kivan deletviakai shiura ketavui. A gente vê que um fio que ele foi feito para costurar,
todo o processo da produção dele tem exatamente o mesmo shiur da produção final. Então, o fio que eu vou usar ele para costurar, eu sou hayav na costura, na melachá de costurar, eu sou hayav quando eu fizer essa medida, de 2 vezes do polegar até o indicador. Então, também toda a produção dele vai de acordo com essa medida. A Hanami aqui também com relação ao couro. Já que o couro trabalhado, a medida dele é do tamanho de um camea, então o couro que não foi trabalhado, já que ele está para ser trabalhado, a medida dele é exatamente a mesma. Exatamente a mesma, certo? Então a medida de pré-produção e de pós-produção, já que esse couro que eu tenho aqui, eu vou usar ele para fazer uma camea, igual o couro trabalhado, a medida dele é camea, o couro não trabalhado, se eu tirei de casa para a rua, se eu tenho a medida de produzir uma camea, eu sou hayab. Pergunta, um couro que eu não pretendo trabalhar ele. Um couro que eu pretendo trabalhar, só que a medida é de acordo com o trabalhado, que é um camea. E um couro que, bichlal, eu não pretendo trabalhar com a medida, mas daí não tem diferença. Não tem diferença nenhuma. Tanto faz se é o couro trabalhado, não vou trabalhar, a medida dele é sempre a mesma. Pergunta, será que realmente não tem diferença entre o não trabalhado e o trabalhado? A gente falou que, já que o couro, quando trabalhado, eu vou produzir ele camea, essa é a medida dele. Então, o couro não trabalhado tem exatamente a mesma medida. Agora, vai trazer aqui alguns lugares que a gente vê que o valor, a medida do produto pré-produzido é diferente dele produzido. Eiteve, המוציא סמנים שרויים כדי לצבוע בהם דוגמה לירה, ואילו בסמנים שאינם שרויים, תנן, קליפי אגוזים וקליפי רימונים תסיס ופועה, כדי לצבוע בהם בגד קטן לפי הסבכה. Então, a gente tem, por exemplo, uma diferença com relação a samanim. Samanim são ervas das quais produzem cor, certo? Produzem tinta. Então, na Braita tem uma contradição entre a Braita e a Mishnah. A priori está escrito o seguinte: alguém que tira ervas que já estão produzidas, quer dizer, já tem a cor, o rio é uma quantidade pequena, o necessário para atingir a dugma. A dugma é que o cara que vende tinta, ele pinta alguns negocinhos para mostrar para todo mundo, olha, eu tenho essa cor e essa cor. Igual quando você vai comprar tinta, tem aquele leque de tintas, então o cara também tinha isso. Então, alguém que tira ervas que já produziram tinta, a quantidade é uma quantidade bem pequena, o necessário para pintar essa amostra grátis. Velo besamanim shinam shruim, mas ervas não trabalhadas, não produzidas ainda, que eu ainda não coloquei na água, não produzi a tinta, eu preciso do necessário para produzir tinta para pintar uma roupa pequena, que é o que as mulheres colocavam na cabeça. Ou seja, não adianta o necessário para pintar uma amostra, eu preciso se eu tenho as ervas pré-produzidas, eu preciso ter uma quantidade de erva necessária para produzir tinta suficiente para pintar uma roupa pequena. Ou seja, a tinta pronta é uma quantidade pequena. As ervas pré-prontas, antes da produção, eu preciso do necessário para produzir uma quantidade grande de tinta. Por quê? A gente vê que trabalhado e não trabalhado é diferente. Não, a diferença é simples aqui. Por quê? A tinta produzida, mesmo uma quantidade pequena, eu uso ela. Porque se eu tenho uma quantidade pequena, eu vou usar para as amostras. Mas se eu tenho que produzir a tinta, se eu tenho erva não trabalhada, eu preciso agora vir lá, colocar na água, moer, fazer o que precisa para produzir, eu não vou produzir tinta, a não ser que eu tenha uma quantidade grande. Então a situação é diferente. Pré-produção, eu preciso realmente trabalhar, dedicar esforço para produzir tinta. Então, só se eu tiver uma quantidade grande. Mas se a tinta está pronta, não. Se a tinta está pronta, é a mesma quantidade pequena. Já no couro é diferente. O couro não trabalhado não é tanto trabalho. Então, se eu tenho uma quantidade pequena de couro, eu vou trabalhar ele igual se ele tivesse trabalhado. Então, a diferença não tem diferença. Se couro trabalhado, o tamanho de fazer uma camea é suficiente para mim. Então, mesmo não trabalhado, se eu tiver um pedaço desse, eu vou trabalhar ele para fazer a camea. Então, já que ele tem o mesmo valor nas duas situações, o valor é igual. Essa é a pergunta e a resposta que vai ter também mais algumas. Vamos pegar agora as sementes. Sementes não plantadas. Tanakama fala, sementes que eu planto na minha guiná, mesmo que eu tenha menos que uma tâmara, eu tenho, 30 sementes aqui, já sou hayab. Rabi Uda ben Meter fala, não, 5. Se eu tiver 5 sementes,
já é hayav, já é significativo. Veio bata desarim, mas depois de plantado, se eu já plantei as sementes, tnan, zevel vechol hadá, kedei lezabel bokelach shel kruv. Aqui vai caminhar omrim, kedei lezabel trisha. Quanto adubo ou terra eu sou hayav se eu tirei de casa? Se eu tirei de casa o necessário de terra ou de adubo para adubar uma semente, uma espiga de milho, uma espiga do que seja, eu já sou hayav. De acordo com o Rabi Akiva, vai de acordo com o kruv, de acordo com o Rabanan, vai de acordo com outro tipo de yerek, outro tipo de verdura. Mas de qualquer jeito a gente vê daqui que a semente antes de plantada, 5. Vamos pegar a biuda. A semente antes de plantada precisa de 5 sementes. Depois de plantado, uma já é valiosa. Então a gente vê que antes de produzido e depois de produzido, a gente muda o valor. Então, porque no coro você falou que é igual. Fagmará, itmará, lamarapapa, adesária, adelosária. Lefishinam torech, leotzinimachad, lezriá. Fagmará, mesma resposta. Olha, antes de plantar, quanto eu preciso? Antes de plantar, eu preciso de uma quantidade grande. Porque eu não vou plantar uma semente, eu preciso de pelo menos 5. Mas se eu já tenho a semente plantada, então mesmo uma já tem valor para mim. Diferente do couro. Aqui o valor é diferente porque depende da situação. Então, por exemplo, você está servindo arroz na mesa e cai 5 grãos de arroz que você está servindo, você vai pegar com uma colher e colocar no prato, você não vai jogar fora. Mas se alguém chegar e falar para você, olha, eu tenho aqui 5 grãos de arroz, quer? Pode cozinhar e comer? Você não vai cozinhar e comer, não tem valor nenhum. Então, antes de cozinhar, eu preciso de uma quantidade grande para ter valor. Depois de pronto, a quantidade diminui. Por isso muda, mas no couro não. O couro pré-produzido e o produzido, ele tem o mesmo valor. Vamos perguntar, traz mais uma opção. Verei tit de mekame de lig beleitane modim chamim Rabbi Shimon bemotzi shofchim lershut rabim sheshiuram bereviit. Ve'avin aba shofchim lemai chazu ve'amar rabinu legabel baem et atit. Vamos pegar o caso do tit, do concreto. O concreto antes de ser produzido. Enquanto eu ainda não tenho concreto, está escrito o seguinte: Chachamim concordam com Rabbi Shimon que água suja, água que eu usei para limpar a casa, a medida dela é reviit. Certo? Não é de acordo com a água, por exemplo, era só umas gotinhas, mas água suja é a medida de revit. Para que serve? Para produzir concreto. E com um revit, você tem 5 ml de concreto, eu produzo, digamos, 200 gramas de concreto. Veio bater de gable, mas o concreto já pronto, Tânia, está escrito na Braita, está escrito que se eu tenho concreto pronto, mesmo que eu tenha só um pouquinho, que é necessário para tampar um buraquinho lá no meu forno, já sou hayav. Ou seja, produzir concreto, eu preciso ter a quantidade para produzir 200 gramas, chutando o número. Depois de pronto, 5 gramas já é suficiente. Então, a gente vê que pré-produzido e produzido, as medidas são diferentes. A resposta é a mesma. Olha, o cara que quer produzir concreto, ele só vai produzir se ele produzir uma quantidade grande. Então, enquanto eu não tenho o necessário para 200 gramas, é lixo para mim. Mas o concreto que já está pronto, eu uso mesmo que seja uma quantidade pequena. Vi que acabou nosso tempo aqui. A Gemara ainda vai chegar aqui até o fim, ainda vai tratar um pouquinho desse assunto, com relação ao couro, se o couro pré-produzido e pós-produzido tem realmente o mesmo valor, mas a gente vai parar por aqui. Por enquanto a gente viu que, a priori, o couro pré-produzido e produzido, quer dizer, pré-trabalhado e trabalhado, ele tem exatamente o mesmo valor para as pessoas, consequentemente, a mesma medida é proibida de tirar de casa no Shabbat. Vamos trazer uma braita para ver se realmente é assim. Escolha.